Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 11. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai, e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para ver transformação em nós, Pai, para estarmos mais perto de Ti. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 11, versículo 4, que fala assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é este maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite como orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia lá e apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados, que tinham gosto de pão assado com azeite. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, na história de Números, está mostrando o cuidado de Deus para com o povo dele. Porém, a mente do povo dele, aqui na história, ainda estava fixada no passado. Então eles fizeram uma comparação. Eles compararam o que eles tinham no passado com o que eles estavam vivendo naquele momento. Por quê? Porque eles não conseguiram enxergar aquele momento ali, que estava no deserto, que era, a princípio, à primeira vista, era algo escasso, era algo que tinha pouca quantidade comparando ao que tinha atrás. Eles começaram a comparar com o que eles tinham no Egito. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Muitas das vezes, no nosso processo, a gente se depara com situações igual a essa que o povo de Deus estava no deserto. A gente se depara com situações de escassez. E a nossa mente começa a querer voltar ao passado para a gente poder relembrar o que a gente passava lá atrás, trazendo aquela lembrança à existência no presente de uma forma boa. Ok? A gente traz a parte boa da lembrança. A gente não traz a parte ruim. E com isso, quando a gente traz a lembrança do passado para o presente, a gente trava o nosso presente em direção ao nosso futuro. Vou tentar explicar melhor para vocês entenderem. Quando você fica voltando atrás, para trás, no seu pensamento, é como se você acionasse dentro de ti um botãozinho que você fica trazendo lembranças do passado, ou seja, você fica vivendo no presente, você está no presente, vivendo do seu passado. Isso para Deus é uma forma de reclamação, é uma comparação, e comparação é um pecado, entende? Consequentemente, quando a gente fica voltando no nosso passado, a gente trava o nosso presente, consequentemente a gente não anda para frente, a gente fica travado no lugar. Por isso que tem muitas pessoas que ficam realmente ali, vivendo o presente, mas ficar falando do passado. Ela está travada, ela não consegue sair. Por quê? Porque a oposição ao seu redor está usando dessa situação para prendê-la.
Entende? Enquanto Deus está querendo te ensinar você a ser dependente dele e ser grato pelo que ele te coloca, pelo que ele te dá na fase do deserto, é a oposição querendo que você olhe para trás para te prender no passado e fazer você ficar retida no presente. Entende? Então é preciso que a gente não fique relembrando coisas passadas e a gente sempre anda em direção, olhando para Deus, olhando em direção para Ele, para a gente não travar no nosso presente. Ao mesmo tempo, a gente precisa também aprender a ser grato pelo que nós temos hoje. Porque a própria Bíblia fala, quem é fiel no pouco, com Deus sobre o muito te colocará. E uma coisa interessante também que a gente precisa entender. Muitas das vezes, no seu processo, Deus vai permitir que você passe por situações de escassez para te ensinar que o que você tinha antes era pouco para o que Ele vai te dar. Porém, você precisa reconhecer isso dentro de você. Então, às vezes, Ele vai permitir você passar por situações para você entender que aquela situação que você tinha antes, na época do Egito, por melhor que fosse aos seus olhos, era um cativeiro que você estava. Só que a oposição, o inferno, ele nunca vai mostrar para você a parte ruim da tua época do Egito. Ele vai te mostrar a tua parte boa. A parte que você tinha abundância, a parte que você vivia do jeito que você queria, a parte que você ia para as festas que você queria, a parte que você comia o que você queria, não tinha problema de escassez de dinheiro. Entende? Ele não vai te mostrar que você estava num cativeiro, trabalhando ali, vivendo uma vida, vamos botar, medíocre, ok? Porque você estava sendo dominado por ele. Por melhor que fosse a vida, você estava afastado de Deus. Ele nunca vai te mostrar que a vida que você tinha era uma vida ruim, era uma vida de aprisionamento. Mas ele vai te mostrar o que te dava prazer, para você comparar com a fase do seu deserto. E achar que a parte de trás lá do Egito é uma fase boa. Entende? A gente precisa entender que à nossa volta os espíritos malignos eles estão o tempo todo. Então, para a gente não se deixar influenciar pelo que a gente está permitindo adentrar no nosso pensamento, a gente precisa estar com o nosso relacionamento com Deus fortalecido. Porque senão, os espíritos malignos na nossa volta, eles vão fazer de tudo para tentar encontrar uma legalidade em você, que quando você volta, quando você começa a pensar no seu passado, você está dando uma legalidade, ok? Para adentrar nessa legalidade, se estacionar ali e fazer você viver o seu presente olhando para trás. Consequentemente, você trava o teu processo em direção ao futuro. Entende? E o que Deus quer que a gente aprenda também disso aqui? O seu tempo de deserto, o seu tempo de escassez, que passamos no deserto, nada mais é do que Deus querendo que a gente aprenda a depender dele e a confiar nele. Aqui o povo de Deus, eles tinham que aprender a confiar em Deus. Eles estavam ali todos os dias recebendo o maná de Deus, a provisão de Deus, a comida de Deus, entende? Seja comida, seja roupa, seja calçado. Deus o tempo todo estava ali com ele, garantindo para ele que na fase do deserto eles não iam ter falta de nada, porém ia ser de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as vontades deles, entende? Eles tinham a presença de Deus com eles ali e mesmo assim eles reclamavam, mesmo assim eles murmuravam. Eles não reconheciam que era Deus dando. Eles não reconheciam que a presença de Deus estava ali com eles. Eles apenas olhavam para o passado. Porque é isso que o diabo faz conosco. Ele nos cega. Ele quer que você não enxergue que esse momento que você está passando agora, de deserto,
é bom para ti, porque você está com a presença de Deus do seu lado, não permitindo faltar nada se você confiar nele. Entende? Então, uma coisa ela puxa a outra. Então, precisa vir de você um posicionamento em acreditar que Deus está contigo, exercendo a sua fé, tendo um relacionamento com Ele. Porque dessa forma, o seu espírito vai estar fortalecido e não vai dar legalidade nem brecha para a oposição atuar na tua vida, fazendo você querer voltar para trás. Entende? Fazendo você olhar para o passado e fazendo você comparar o que você tinha antes ao que Deus está te oferecendo agora. Não pode haver comparações. Não pode haver comparações. Você precisa acreditar que esse tempo que você está vivendo agora e o que Deus trouxe para a sua vida é o que Ele tem para ti. Pode não estar da forma que você gostaria, mas se você se mantiver fiel ao Senhor, obediente a Ele, Ele vai melhorar a situação. Entende? Então, na fase do deserto, você aprende a depender dEle, você aprende a confiar nele, você aprende a ter relacionamento com Ele de profundidade, que é isso que Ele quer de nós. Não é pra gente ficar olhando para trás. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu já passei na minha vida, que foi um clique que deu em mim. É um clique simples, foi assim uma situação simples, mas que deu um giro na minha vida, que eu passei a olhar para a situação que eu estava no momento com bons olhos. Eu lembro que Deus me levou, eu tive a oportunidade de estar num local, uma casa muito bonita com uma família legal. E eu estava ali, com aquela família, naquela casa, vivendo a situação ali, com abundância, entende? Porém, dentro de mim não tinha paz. Dentro de mim era como se fosse uma escola de samba, vamos botar assim, para vocês entenderem. Não tinha paz no meu espírito, porque o ambiente não tinha paz. O ambiente, o Deus não estava presente. Entende? Não tinha bagunça, nem zona. Mas Deus não estava ali, era uma família, era uma casa familiar, mas ali não tinha presença de Deus. E eu lembro que quando eu voltei para casa, no caminho para casa, aquela turbulência que estava aqui dentro não existia mais. E quando eu cheguei em casa, por mais simples que fosse, por mais simples que seja o lugar onde eu moro, aqui tinha paz. Porque aqui tinha a presença de Deus. E eu lembro que eu me vi falando assim: é melhor estar aqui, aonde o Senhor me trouxe para cá. Porque aqui onde eu moro não é meu. Ok? Deus me trouxe para cá, para uma missão dele. Então, é melhor eu estar aqui aonde o Senhor me trouxe do que estar lá, naquela casa bonita, com fartura, com abundância, mas não tem a tua presença. Entende? Então eu lembro que a partir desse dia, eu comecei a ser mais grata. Eu sempre fui grata ao Senhor, mas eu comecei a ser mais grata ao Senhor, porque Ele me mostrou justamente essa situação aqui do deserto da história. Entende? Ele me mostrou que a presença dEle é o que vale na minha vida, não é o que eu tenho. Então é assim na sua vida. O que vale para ti, no seu tempo de deserto, não é o que você tem à sua volta. Não é a abundância, não é a comida, não é lugares bons. É a presença de Deus na sua vida. Pode ser pouco hoje aos teus olhos, mas você tem a presença de Deus e você tem paz dentro de ti. Se você se manter fiel ao Senhor, nesse tempo de escassez, tenha certeza absoluta que Ele vai te colocar no muito. Porque Deus nos testa, Deus testa o que tem no nosso coração, para a gente poder ser preparado para viver o muito com Ele. Entende? Então, seja grata ao Senhor em todas as situações da sua vida, seja boa, seja ruim. Tenha um coração agradecido. A gratidão que a gente exerce ao Senhor, ter um coração agradecido, faz Ele olhar para a gente
sabe? Com os bons olhos. E preparar você para o que Ele está para te entregar por vir. Então, seja grato ao Senhor, sempre. Tá bom? Esse é o segredo. Ser grato e aprender a obedecer e a depender dEle. A gente vai viver os planos do Senhor se formos dessa forma. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Paizinho. Obrigado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado por nós, Senhor. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar as situações à nossa volta, Pai, porque ainda estamos presos ao passado. Limpa da nossa mente, Pai, todo resquício do Egito. E que a gente venha voltar somente para Ti, os Teus olhos somente voltados para Ti, olhando apenas para Canaã, para a nossa terra prometida, Pai, para a nossa promessa. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser trabalhada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau.